Essa música eu desejo a todos os nossos irmãos de trabalho que continuem trabalhando, que apesar das amarguras, das tristezas, das zombarias, apesar de todo o sufoco que um médium possa passar, mas mantenha sempre aceso esse sol, porque ele vai brilhar. O sol já vai brilhar e enche-se de luz o dia. Tristeza vai passar e os pássaros cantar a harmonia. Peço a Deus poder cantar só alegria. O azul do céu sentir a ventania. Verdes folhas a guaiar a nos mostrar. Pulsa a vida em todos nós, vamos amar. Oh, 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 oh. O sol já vai brilhar e enche-se de luz o dia. Tristeza vai passar e os pássaros cantar a harmonia. Peço a Deus poder cantar só alegria. O azul do céu sentir a ventania. Verdes folhas a guaiar a nos mostrar. Pulsa a vida em todos nós, vamos amar. Oh, oh, amar é o que eu desejo para todos nós espíritas. Muito amor, muita paz. Olá, queridos irmãos. Bem-vindos à minha casa e à nossa casa, Centro Espírita André Luiz. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Queridos irmãos, hoje nós temos mais uma palestra disponibilizada no modo virtual sobre fraternidade sobre a perspectiva universal. Essa palestra, que faz parte da comemoração dos 60 anos da nossa casa, ela será conduzida pela nossa irmã Gabriela de Andrade, sob o tema Fraternidade sob a Perspectiva Universal. Por isso, queridos irmãos, vamos fazer um convite para que a espiritualidade venha até os nossos lares. Nós sabemos que a espiritualidade amiga não está somente no centro, mas também do nosso lado. Nós pedimos que você separe uma água para ser fluidificada, para que ela receba as energias salutares, para que ela possa atuar como um medicamento na sua vida. Vamos, então, fazer a prece inicial que vai introduzir a palestra. Vou pedir aos nossos irmãos que fechem os olhos, que relaxem um pouco, deixem o mundo lá fora um pouquinho.
Vamos respirar fundo e nos concentrar em nós mesmos, na nossa ligação com a espiritualidade amiga. E respirando fundo, irmão, vamos agradecer. Agradecer ao Pai, à espiritualidade maior, aos nossos companheiros. Agradecer a paz, se temos paz. Agradecer a saúde, se temos saúde. Agradecer a companhia dos amigos, que ainda temos, muitas vezes não com a presença física, mas em nosso coração. Agradecer, Pai, por não estarmos sozinhos em nenhum momento. E agradecer por mais essa palestra na noite de hoje, nos convidando à reforma íntima. Nós sabemos, querido Pai, que a reforma íntima, ela não vem sem ação, ela não vem sem mudanças. E nós sabemos também que é através do auxílio ao nosso irmão, através do amor universal, que a caridade se expressa. Então, por isso, Pai, pedimos que nos oriente, que oriente a nossa irmã palestrante, para que ela possa nos convidar de uma maneira incisiva ao bem maior. Com essa prece, dizemos graças a Deus e graças a Jesus. Queridos irmãos, vamos então à palestra da nossa irmã Gabriela de Andrade. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita André Luiz. Eu sou Gabriela e com muita alegria aceitei esse convite dessa casa que me acolheu tão amorosamente. De verdade. Apesar do nome ser palestra, eu queria trazer uma nova perspectiva para vocês, que para mim fica mais fácil, que é, vamos só prosear, né? Digamos que isso aqui seja só uma prosa, porque ainda não tenho know-how para ser uma palestrante. O assunto de hoje é fraternidade, sob uma perspectiva universal. E a ideia, a proposta dessa prosa é que pensemos na fraternidade como um estado de espírito. E aí, para começar essa nossa prosa, eu tenho uma pergunta. De onde viemos? Qual é a nossa origem? Todos viemos da mesma fonte. No indo-europeu, o nome dado a isso é bráter, traduzindo, frater, irmão. A ciência nos trouxe a perspectiva de que somos poeiras de estrela. E todos nós sabemos que a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, é uma doutrina filosófica, científica. E assim, dentro desses dois pilares, caminharemos para essa ligação com o todo. O que eu venho trazer é essa perspectiva da não separatividade. O pensamento profundo é de que estamos todos fundidos, imiscuídos, mergulhados no hálito criador. E a maior virtude é a fraternidade. A fraternidade está no campo do ser. A caridade e a solidariedade no campo do fazer. A explicação da ciência é poética. É gostoso pensarmos como poeiras de estrelas. Já a doutrina dos espíritos e
antes da doutrina dos espíritos, muitos movimentos precedentes e sucessores à vinda do Cristo na Terra, nos demonstra a criação do espírito. Desde os primórdios até o momento em que estagiamos aqui na Terra. Várias e várias criaturas iluminadas, evoluídas, estiveram aqui e trouxeram esta perspectiva de sermos centelha do todo, de caminharmos para essa unidade. Vários pensadores, vários filósofos mal compreendidos, incompreendidos e muitas vezes, e na maioria delas, mortos por trazer essa perspectiva fraternal. Hoje, nós vamos pensar e filosofar sobre essa incrível virtude, a fraternidade. No capítulo 6, item 19 do livro A Gênese, Galileu Galilei nos traz o seguinte pensamento. Acerca do modo da criação dos espíritos, entretanto, não posso ministrar mais que um ensino muito restrito. Aos que desejem religiosamente conhecer e se mostrem humildes perante Deus, direi, rogando-lhes todavia, que nenhum sistema prematuro baseie nas minhas palavras. O espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá, simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualização. Unicamente a datar do dia em que o Senhor lhe imprime na fronte o seu tipo augusto, o espírito toma lugar nos seios da humanidade. Ora, se assim viemos da mesma fonte, então somos bráter. E para assegurar essa linha de compreensão acerca do tema, vejamos o que nos diz o item 5, capítulo 18, ainda do livro A Gênese. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem entre si a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Bom, é basicamente nisso que nós vamos aprofundar a nossa prosa de hoje. Mas se assim já lemos, e a leitura destes livros codificados por Kardec apenas nos serve para lembrar de tudo aquilo que está inscrito na nossa consciência, por que então ainda não fluímos fraternalmente? Por que eu separo? Eu estive observando um estudo feito sobre a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Ele pensava justamente nas imagens, nos desenhos que tinham linhas, e essas linhas separavam uma coisa da outra. A pintura da Mona Lisa, ela é degradê, ela se esvai, sem linhas, sem separação. O que isso quer dizer? Há como não respeitar este ser que esteve aqui na Terra e nos deixou tantas coisas belas, tantos ensinamentos? Uma das frases de Da Vinci é: o mais alto nível da sofisticação está na simplicidade.
Fraternidade, portanto, é harmonia. A fraternidade está na base profunda de cada um de nós. Já pensou nisso? Ela é virtude por excelência divinal. A fraternidade, como eu havia dito, está no campo do ser. A caridade e a solidariedade no fazer. A fraternidade não sugere igualdade. Vamos observar o item 4, ainda do capítulo 18 do livro A Gênese. Ele traz para a gente sobre o universo. O universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável, acionado por um número incontável de inteligências e um imenso governo no qual cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob as vistas do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda parte a unidade. Helena Blavatsky, ela esteve no Tibete e estudou o livro dos mortos tibetanos por muitos anos. Esse livro não pode ser copiado, mas como ela ficou lá muitos anos, ela conseguiu decorar alguns versos e escreveu um livro chamado A Voz do Silêncio, onde ela traz essa perspectiva filosófica de não separatividade. Na cabeça dela, e o movimento que ela teve para com a vida foi de unificar, de levar todos para essa vida una. Assim como muitos outros, Buda, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, tantos que tiveram aqui e sentiam essa força que sustenta a vida. Sermos todos criaturas, filhas do Criador. E não que sejamos iguais. Vamos pensar, por exemplo, nas células. Elas são diferentes, mas trabalhando fraternalmente juntas, geram trabalho, potência. Se uma célula decide não trabalhar fraternalmente com todas as outras, gera uma disfunção. O nome disso, por exemplo, pode ser câncer. Muitas células juntas compõem uma ópera. Por exemplo, a Ópera 35 de Tchaikovsky. Uma única célula não poderia produzir o quebra-nozes, mas todas as células trabalhando fraternalmente juntas. Sim. E o que pode fazer uma música dessa? Harmônica. Observemos uma orquestra. Cada músico com a sua especialidade, com o seu próprio instrumento. E dentro daquele instrumento que talvez seja parecido com o que está ali ao lado, eles não tocam igualmente. Mas, quando eles decidem trabalhar juntos, aquela união de instrumentos e de mentes controlando aqueles instrumentos, produz ondas sonoras harmônicas, que harmonizam as células do nosso corpo. Todos nós já lemos sobre a música no livro Obras Póstumas, e é um lindo texto. Vamos pensar, se cada um de nós, corajosamente, mergulha em si mesmo, na busca por conhecer-se, a fim de buscar sentir essa fraternidade, essa harmonia com o todo, então teremos encontrado o caminho de fluir com as nossas virtudes, não permitindo que os vazios e os vácuos encontrem moradas em nós. Toda virtude tem sua sombra, toda. A fraternidade tem a dela. E a sombra da fraternidade, a gente sabe,
é o egoísmo. E o egoísmo virou um vício. E sair desse vício exige despertar consciencial. Admitir que ele existe e vibra em nós. E é isso que nos coloca em ainda sistemas de castas separados. É isso que nos limita. O egoísmo não permite que expandamos e ampliemos a nossa compreensão. Infelizmente, ainda insistimos em vibrar nessa frequência. Lembrando que o vício é um defeito. E defeito vem do latim defecto, que significa vazio, vácuo. Quando eu insisto nessa inércia, em deixar inerte aquela virtude, porque eu sou filha de Deus, então sou deusinha. Você é filho, filha de Deus, então somos deusinhos. Jesus nos falou, brilhe a vossa luz. Ele não mentia, ele sabia o que ele estava falando. Se ele disse, brilhe a vossa luz e somos poeiras de estrelas, somos luz. Porque insistimos em permitir que a treva em nós expanda e a luz não. Porque sufocamos as nossas virtudes? Porque maculamos as nossas virtudes? Sermos o sal da terra? Porque apertamos elas com mágoas, rancores, dificuldades em perdoar, em relevar, em ressignificar. Vamos desconstruir alguns vícios e deixar florescer esses valores que nos habitam. Se escolhemos deixar essas virtudes inertes, é quando como puxamos a flecha. Fica aquela tensão na corda, no arco, mas se eu não solto e não permito que essa flecha vá, a energia fica ali, retida. Não vira potência, uma energia impotencial, mas ainda não é uma potência. Essa flecha nunca vai chegar no alvo. E fé é fidelidade ao alvo. Qual é o seu alvo? O que te move? Todos nós que colaboramos em algum templo religioso, qualquer que seja ele, eu vou pegar o exemplo que eu tenho. Sou colaboradora de um centro espírita. O que me move quando eu sirvo uma sopa? O que me move quando dou passividade a um espírito? O que me move quando dialogo com o espírito? O que me moveu a trabalhar um dia inteiro remuneradamente e depois ir até o templo religioso e trabalhar voluntariamente? O que me moveu genuinamente foi a fraternidade? Se sim, eu estou permitindo que essa virtude que entende a vida floresça. Se não, o nome disso é qualquer outra coisa, menos caridade e solidariedade. Porque para que a caridade e a solidariedade sejam genuínas, é preciso que o espírito, a força geradora do meu movimento, seja a fraternidade. Entender que somos simplesmente vindos da mesma fonte. E que isso vai virar pó e depois virar árvore. Então eu vou acabar me entendendo parte do bichinho, parte da planta,
parte da brisa, parte da água, parte de você que me assiste e você parte de mim. Estamos todos mergulhados nessa força que chama amor. Essa energia, basta sentir no silêncio do som do seu coração. Assim, quando a gente resolve por buscar por essa força, por essa energia, então nós não permitimos que a sombra da fraternidade insista em nós. Nós sabemos que o egoísmo, esse vício, ele acabou acontecendo em função da nossa escala evolutiva. Ali nas primeiras reencarnações, ainda no mundo primitivo, o instinto falava alto. Eu precisava de buscar por comida, tinha só um mamute, 2 tribos, 2 clãs. Como é que eu ia fazendo? O que eu poderia fazer? Então, ali na busca por sobrevivência, desenvolvemos o orgulho, desenvolvemos a vaidade, desenvolvemos o egoísmo, que até certo ponto foi êmulo, foi mola propulsora para a nossa evolução. Mas aqui e agora, nesse momento, é hora de repensar. Está na hora de desconstruir. Está na hora de dissolver e buscar por elaborar essa virtude forte, robusta, que é a fraternidade. Tudo no universo é ordem e trabalho. Observemos a natureza. Se tudo no universo é ordem e trabalho, tudo no microcosmo é ordem e trabalho. O universo não é caos. A fraternidade é a energia que permeia essa ordem e esse trabalho para que tudo e todos caminhemos para essa vida una. A fraternidade tem o poder de entender a vida de uma forma ampla, expansiva. Já o egoísmo, não. Vamos ouvir o que a doutrina dos espíritos nos assevera sobre o egoísmo. Está na pergunta 913 do Livro dos Espíritos. Terceira parte do Livro dos Espíritos. Do egoísmo. Entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Lembrando que todo radicalismo foge à inteligência. Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que lutreis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruída a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento do egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E pensando nisso, pensando na virtude que existe em nós, que é a fraternidade, e no vício que nós construímos em detrimento da nossa evolução espiritual, né? Nas muitas romagens, nas muitas migrações, né?
reencarna, desencarna, nós construímos esse vício, nos habituamos a ele. Mas nós somos também capazes de extirpá-lo de nós. Nenhuma virtude nasce forte e robusta. É preciso coragem para elaborar-se. Michel Echenique, que é um filósofo, ele é chileno, ele traz a perspectiva do seguinte, eu não vou lembrar a frase corretamente, mas ele traz essa perspectiva de que quando nós conseguimos elaborar em nós uma virtude, é porque fizemos cair uma máscara. Quando uma máscara cai, calma, ali tem muitas outras ainda. E segundo ele, a última delas e a mais difícil de erradicar é o egoísmo. Muitos pensadores, muitos trouxeram essa perspectiva de nos sentirmos parte do todo, de elaborarmos a fraternidade em nós, de nos entendermos todos juntos. E para finalizar, queria lembrar a vocês de Joana de Cusa, está no livro Boa Nova, a conversa dela com Jesus. Todos sabem desse caso. Eu vou dizer a primeira frase de Jesus, quando ele foi aconselhá-la sobre o que ela deveria fazer, uma vez que o marido dela não era uma criatura muito fácil de lidar. Ela questionou o mestre o que ela deveria fazer. O Cristo sorriu serenamente e retrucou: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da intolerância do espírito. Enquanto nos mantivermos radicais, intolerantes, incompreensivos, vamos alimentar o lobo egoísmo. Na medida em que trabalharmos a nossa capacidade de entendimento, de compreensão, vamos alimentar a ave da fraternidade, que tem asas lindas, uma chama amor e a outra sabedoria. E essas duas asas, segundo Emmanuel, alçam um voo chamado lindo, um voo que chama verdade, e a verdade liberta. Pensemos nisso. Para finalizar, é claro, eu vou finalizar essa prosa filosófica com um pensamento lindo de Emmanuel, está no capítulo 1, Espelho da Vida, do livro Pensamento e Vida, que é a nossa cartilha para estar aqui hoje. Eu tenho certeza que a gente já estudou isso muito, mas infelizmente a gente ainda não conseguiu assimilar, não na medida em que a felicidade fluiria já aqui nesse mundo. Trouxe essa frase. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. Ou seja, sem teoria de separatividade, porque nada está separado. Nada. O reflexo esboça emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. A ideia é a fraternidade. As ações, a caridade e a solidariedade. Mas se a fraternidade não está vibrando em mim, o que fazemos não é caridade nem solidariedade. Talvez, na melhor das hipóteses, isso tenha o nome de esmola, mas não é caridade.
refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Então, criatura, vinda da mesma fonte que eu, que estejamos nesse momento mergulhados, nos sentindo uns aos outros, como lá na parábola da centésima ovelha, quando ele deixa as 99 justas e vai buscar por aquela perdida. Enquanto todos nós não vibrarmos na mesma frequência do bem, do amor, da justiça, da bondade, portanto, fraternos uns aos outros, esse nosso governador, esse nosso irmão maior e tantos outros espíritos que trabalham com ele não vão desistir de nós, porque somos fadados à perfectividade, à luz, à justiça, ao amor e à bondade. Estejamos em Deus, estejamos bem. Paz, luz e amor em seu coração. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado, irmã Gabriela, por esses ensinamentos tão claros e objetivos. Queridos irmãos, nós vamos nos encaminhando para a PS final, nessa palestra de hoje. Vamos pedir por aqueles que estão no nosso coração, por aqueles que estão mais necessitados. Vamos pedir também por aqueles que estão dentro dos nossos círculos de preocupação. Assim como vamos pedir também pela fluidificação da água que nós separamos lá no início. Então, vamos fechando os olhos para melhorar a nossa concentração. E respirando fundo, dizer: Pai, ainda temos muito a aprender. Nós ainda temos, Pai, muito a praticar da Tua doutrina. Ainda precisamos, muitas vezes, conhecer palavras tão simples como tolerância, como respeito, como dignidade, como amor. Mas estamos na luta, Pai. Estamos batalhando pelo bom combate. Que nós possamos contar sempre com a espiritualidade amiga, contar com a sua presença para lidar com aquilo que temos que lidar. Nós sabemos, Pai, que nenhuma árvore, nenhuma folha cai de uma árvore sem que o Senhor saiba, sem que o Senhor tenha comandado. Nós sabemos, Pai, que tudo isso que estamos passando, seja como comunidade, como sociedade, seja pessoalmente, é aquilo que precisamos passar para o nosso crescimento. Então, que nós possamos saber ouvir e possamos, Pai, saber guiar o nosso irmão dentro do nosso coração. Através da ação, através da vontade, através do controle do pensamento, dos bons pensamentos. Nós sabemos que podemos mudar uma montanha de lugar. Com essa prece, Pai, nós agradecemos e dizemos graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Queridos irmãos, nós encerramos mais uma palestra. E com isso, nós pedimos que vocês nos ajudem curtindo os nossos trabalhos, seja no YouTube, seja no Facebook, acompanhando as nossas palestras e outras atividades do centro. Logo, logo, estaremos reunidos de novo. E esperamos que seja muito útil para vocês, que nós possamos entrar nos seus lares, nos seus celulares, nos seus computadores, para levar até vocês um pouquinho dessa palavra tão grandiosa que é a palavra do Cristo. Fiquem com Deus. Foi um prazer estar com vocês. Nota de esclarecimento. O CEAL sempre teve uma grande preocupação com aqueles irmãos que passam por dificuldades materiais e, desde a sua fundação há 60 anos, tem promovido ajuda a essas famílias que se encontram provisoriamente em estado de vulnerabilidade,
Não basta dar o peixe, é necessário ensinar a pescar. Com esse pensamento, o CEAL sempre deu uma assistência de promoção social aos seus frequentadores. Sempre ofereceu às pessoas não só o alimento, mas também tratamento dentário, tratamento médico, roupas, corte de cabelo, doações de enxovais para as mães carentes, refeições e café da manhã no domingo e ainda na saída, os frequentadores devidamente cadastrados levam para suas casas uma cesta básica, além de cursos profissionalizantes de informática e cursos doutrinários, realizando assim a formação moral e espiritual que o Espiritismo preconiza. Com a pandemia, todas as atividades do CEAL foram suspensas, como também o chá de berço e a campanha Alta de Souza. As doações escassearam, mas mesmo assim, o CEAL atendeu famílias com os alimentos que haviam na despensa. Quando voltarmos às nossas atividades, continuaremos atendendo aos nossos irmãos em suas necessidades, se Deus quiser.